Shalom, shalom, amados. Vamos nos reabastecer na tarde deste dia. É sempre bom. Nós, a todo tempo, estarmos falando com o Senhor, estarmos colocando todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, avaliando as nossas emoções, reavaliando à luz da palavra, para que nós sempre encontremos paz, plenitude. E não há outro caminho mais saudável, mais coerente, mais certeiro do que esse. Posso contar com a sua ajuda para que nós possamos curtir, compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, possivelmente se inscrever, a fim de que essa mensagem chegue além. Muitas vezes, nas nossas vidas, não sei você, mas meu valor como pessoa foi colocado em xeque. Eu tive dúvidas de quem eu era. E o único caminho capaz de me revelar, de me trazer de volta ao equilíbrio emocional, a reforçar a minha fé e me alavancar para eu ir além, foi a palavra de Deus, né? E tem um salmo aqui maravilhoso de Davi. Imagine Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, a história dele, nós conhecemos um pouco. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Porque Davi era aquele raquíticozinho da casa. Quando o profeta foi lá para ungir Davi, ele nem foi lembrado, ele nem foi mencionado sequer. Porque ele não era musculoso, ele não tinha grande porte. Ele era apenas um cuidador das ovelhas do pai, o caçulinha. E naquela cultura, o caçula, né, é o primogênito que era o tal. Nós, hoje em dia, né, na nossa cultura aqui, a gente pensa muito no caçulinha, que é mais protegido, que é, né, o raspinho né, a gente fala o raspinho do tacho e tudo mais. Mas Davi, a gente sabe, ele deve ter tido muitas dores, porque Davi foi significativamente, a gente não vê harmonia na vida dele, nesse sentido familiar. E o Salmo 139 foi Davi que fez. E ele diz o seguinte: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabe tudo que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Olha só a certeza, o conhecimento que Davi tinha de Deus, a certeza que ele sabia de tudo que ele era, o que ele pensava. Versículo 3. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Só uma pessoa íntima de Deus tem essa certeza. Só uma pessoa íntima de Deus, que está na companhia de Deus, que tem intimidade com Ele, sabe essas verdades de Deus, ainda mais no Antigo Testamento. Então ele dizia, versículo 5, estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Mas apesar dele não compreender, ele tinha certeza dessas características de Deus. Versículo 7. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, eu for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Agora, olha que lindo! E isso que Davi está falando aqui é para mim, é para você, é para qualquer um. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem disso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia.
Amados, quando alguém nos disser, você não vale nada, você não dá em nada, você é isso. Amados, Deus já disse sobre nós coisas maravilhosas, coisas incríveis. O dono do universo, o dono da vida, o dono da morte, o nosso dono declarou isso aqui. Como que um simples ser mortal pode dizer o contrário? Sabe? Eles não podem ter esse poder de incutir nas nossas mentes verdades tão... Para eles são verdades, né? Comentários, mentiras, que na verdade não são mentiras. Eu até me expressei mal. Não. Nós somos valorosos para Deus. Muito valorosos. E ele continua. Vou repetir o 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu não posso crer que Deus escreveu no livro da vida coisas negativas sobre a minha vida. Tudo que Deus faz é perfeito, é lindo, é agradável. E nós, você, somos a coroa da criação. Como que Deus escreveria coisas negativas? Coisas ruins? Não, de jeito nenhum. 17. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos parar aqui. Olha, é difícil entender os pensamentos dele para nós. São tantos, 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 tantos. Né? Que pensamentos são esses? Um pai perfeito, amoroso, poderoso, poderia pensar coisas negativas do filho? Não, nós que somos imperfeitos sabemos dar coisas boas. Ainda que às vezes erremos. Mas ainda assim, nós amamos, nós queremos fazer o melhor. Agora, pensem, reflitam. A gente esquece disso, amados. É bom a gente, sabe, tá lembrando disso. Esse pai perfeito, esse pai sobrenatural, ele só tem coisas boas, né? Quando eu acordo, ainda estou contigo, né? E ele vem dizendo, eu vou pular aqui o 19, tá? 23. Ó Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Sabe? Ele fala da presença de Deus, mas uma coisa linda que a gente vê aqui em Davi. Ele pede a Deus, ele se coloca na dependência de Deus, como nós também devemos nos colocar. Deus, examina-me e me conhece. Vê se há em mim algum pensamento, algum pecado, alguma coisa que me desvia, né, que está me desviando de estar em plenitude contigo, de estar sendo habitado por ti, Deus. Porque o pecado, né, o desamor, não podem habitar junto com Deus. Então ele pede que Deus o examine, pede que Deus o mostre, porque ninguém é melhor do que Deus para nos mostrar. Como diz lá em Jeremias 17:9, o coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só Deus. Então, amados, nem nós, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós caminhamos em determinadas direções, muitas vezes Deus permite, sabe? Porque a experiência, a vivência de determinadas coisas, nos leva a algum despertamento. Deus, na plena sabedoria dele, conhecimento dele, magnífico, perfeito, ele sabe. Então, e só ele para nos mostrar. Porque até se alguém vier nos falar, nós não vamos acreditar. E aí ele dá tempo, porque é o tempo de Deus, né? Há tempo para todas as coisas. E às vezes a gente fica até assustado, porque eu já me assustei. Meu Deus, quanto tempo vivendo esse negócio assim, desse jeito, eu não me dava conta. Mas ele sabe o tempo certo, porque ele não conta o tempo do relógio, o Cronos. O tempo dele é Kairos, e é um tempo perfeito. É o tempo da sabedoria, é o tempo do amor, sabe? Esse tempo aí, só ele conhece, só ele pode fazer por nós. Mas o que eu quero deixar como mensagem hoje, sabe? Ele colocou como título aqui, a presença de Deus. A presença de Deus é tremenda. E só a presença de Deus pode nos curar, pode nos resgatar, pode nos levar além de nós mesmos, pode nos dar a paz, a plenitude, a capacidade de amar, a capacidade de andar, estar com o Senhor e usufruir das bênçãos. Sabe? Porque na presença de Deus só tem bênçãos. Mesmo que venham lutas,
Porque, como eu sempre falo, né? A gente ouve falar isso também. Um pé tá aqui no mundo, outro pé tá no céu. Tem que estar assim, né? Então, enquanto um pé estiver aqui, nós teremos dificuldades, nós teremos desafios, nós teremos batalhas, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, sabe? Né? E só vai ser resgatado, né? Com a volta de Jesus. Então, amados, nós dependemos, nós precisamos da totalidade dessa presença, dessa companhia, dessa entrega, dessa submissão, para que possamos vencer os dias maus. Do outro lado, cantar o canto da vitória. Só o Senhor é Deus. Vamos orar? Papai, na tarde deste dia, Senhor, te louvamos mais uma vez, engrandecemos teu santo nome, Deus poderoso, Senhor. Sobre todo outro nome, Deus, é o teu nome, Deus. Te amamos, Pai. E se ainda não te amamos como tu queres, tu sabes que nós podemos chamar, ó Deus, capacita-nos ao exercício desse amor, ó Pai. Porque até em tudo nós somos dependentes de ti. E tudo que o Senhor nos permite, tudo que o Senhor nos concede, ó Deus, é perfeito, é pleno. Por isso, na tarde deste dia, Deus, nós te pedimos, nos ensine a te amar mais. Ó Senhor, ensina-nos também a nos amar como tu nos amas, Senhor. E quando nos falarem coisas negativas, se nós ainda temos feridas abertas por coisas que ouvimos, ó Deus, que são mentirosas, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe na nossa mente, que o Senhor derrame do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Deus, o teu santo sangue carmesim, Deus, lavando, purificando, curando, libertando, Deus, ressignificando espiritualmente, celestialmente, com teu amor perfeito, santo, Deus. Tudo aquilo que o Senhor descreveu sobre a vida de cada um, Deus. Só o Senhor é capaz de apagar, Deus, todas as coisas negativas que nós ouvimos, ó Deus, todas as palavras malditas, ó Pai. Talvez não porque as pessoas exatamente quisessem, Deus, mas elas derramaram aquilo que elas tinham. Porque ninguém derrama aquilo que não tem. Se não recebemos amor, se não recebemos carinho, se não fomos validados, ó Deus, é porque essas pessoas também tinham as suas dificuldades. Que se pudéssemos ler as histórias secretas dos nossos inimigos, ó Deus, ainda que eles às vezes sejam até nossos pais, ó Deus. Ah, Deus, nós veríamos na vida deles, ó Pai, tristeza e sofrimentos suficientes para desarmar o nosso ódio, Deus. Né? A nossa revolta, o nosso sentimento de insatisfação, de tristeza, às vezes até de depressão, Deus. Ajuda-nos a perdoar, ó Deus, o perdão é libertador. É o que te pedimos na tarde deste dia, Deus. Te louvamos e te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui orando, abrindo as nossas mentes, ó Deus, para compreendermos a dinâmica das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Até o próximo vídeo, amados.